Você ainda fica perdida em qual o preço correto cobrar nas suas peças? Fica na dúvida se está muito barato ou muito caro, não sabe bem por onde começar? Então, hoje eu vou te ensinar uma forma muito simples, a partir de amostras, assim como essas, você vai conseguir calcular a sua hora de trabalho e saber qual o preço cobrar no final. Eu sou a Lai, aqui do Crochê de Valor, e aqui nesse canal você vai ver dicas de como valorizar o seu trabalho artesanal. Eu não sei se vocês já tinham trabalhado com amostras para poder saber como precificar o seu trabalho. A amostra pode ser assim, por exemplo, um quadradinho. Você pode fazer ela quadradinha assim, ou também retangular, um pouco mais alta, como você preferir. A amostra, ela é muito importante, além de você cronometrar o seu tempo de trabalho, nela você vai entender qual o grau de dificuldade dos pontos que serão aplicados na peça, também qual a quantidade de pontos a cada centímetro. Por exemplo, se aqui tiver 10 por 10 e a cliente tiver pedido uma peça que vai, vamos supor que seja uma blusa, que vai ter um busto de 50 centímetros. Se aqui em 10 centímetros foram feitos 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3, você vai multiplicar isso daqui por 5, já que o dela é 50. Já esse aqui é 10 vezes 5 vai dar 50 centímetros. Então você vai saber quantas correntinhas começar para poder chegar na medida da cliente. Outro fator que eu considero importante na amostra é que você também vai conseguir entender melhor como que funciona o caimento da peça, se a agulha que você estiver utilizando para esse fio vai dar o resultado que você quer alcançar, ou seja, se você quer pontos mais fechadinhos, se você quer algo mais solto, mais fluido, então trocar por uma agulha de tamanho maior. Tudo isso você vai conseguir perceber através de uma amostra. Por isso ela é tão importante. Além dessa parte de otimização da nossa produção, porque você já vai saber qual agulha usar sem precisar ficar trocando ou perceber que fez um tamanho e aí aquela agulha deixou a peça muito apertada, precisa desmanchar e começar de novo. Você já vai passar por esse processo aqui durante a amostra. Você também já vai ter noção de quantos pontos utilizar para poder iniciar a correntinha ali da sua criação da peça, através do que você encontrou aqui como resultado. E além de todos esses benefícios, a precificação. Com ela, cronometrando apenas uma amostra, você consegue saber quantos minutos ou quantas horas você irá levar para poder produzir uma peça. E a partir do resultado de horas de trabalho, você vai conseguir passar o preço correto para o seu cliente. Então vamos fazer essa amostra juntas? Pega a sua linha e sua agulha e vamos lá. Aqui eu vou vir no celular procurar na parte de relógio o cronômetro. Quando eu começar a fazer os pontinhos, eu vou apertar iniciar para cronometrar. E eu vou utilizar esse fio, que é um fio da Barroco. Essa agulha, que eu gosto bastante dela, que ela tem duas opções, mas eu vou usar 3,5 hoje. Uma tesourinha de arremate e uma fita métrica. Gente, aqui eu não vou ensinar a teoria de como fazer, explicar direitinho o que eu tô fazendo, porque a intenção aqui é ensinar vocês a calcular a sua hora de trabalho, tá? Mas eu vou fazer um square simples com aqueles bloquinhos de 3 pontos altos, iniciando com o anel mágico. Olha, gente, deu aqui 11 minutos e 31. Vou colocar 11 minutos e 30. O quadradinho tá até aqui ainda meio tortinho, né? Porque ainda não ajeitei ele, mas a gente pode colocar ele naquele processo de blocagem. Ele fica bem certinho. 10 por 10. Né? Daí teria que fazer a blocagem dele para poder ajustar e ficar certinho. Vamos para a outra parte. A amostra feita, já temos aqui que foi feito em 11 minutos e 30.
E a gente já tem o tamanho que a gente precisava, a gente já sabe a quantidade de pontos aqui. Vamos para os cálculos. Outra coisa que eu gosto de fazer, caso você tenha uma balança em casa, é pesar essa amostra. Aqui na embalagem vai ter os metros na lateral e também aqui próximo de onde fica a sugestão de agulha tem as gramas. Aqui está dizendo que era por volta de 200 gramas esse pacote. Vamos ver quantas gramas deu a nossa amostra. Deu 9 gramas. As gramas, você vai conseguir, além de calcular a sua hora de trabalho, você também vai ter uma noção mais aproximada de quanto material você vai gastar para fazer aquela peça. Vamos lá, anotar algumas informações aqui importantes. Esse quadradinho ele tem 10 centímetros por 10. Para poder conseguir fazer um quadradinho de 10 por 10, eu demorei 11 minutos e 30 segundos. Para facilitar o cálculo, ou deixe 11 minutos ou 12 minutos. Eu prefiro colocar um minutinho acima, porque às vezes a gente demora mais tempo no arremate, ou desmancha um pedacinho e depois volta. Então eu vou colocar aqui aproximadamente 12 minutos. Aqui eu estou imaginando que a gente vai fazer uma peça toda em square. Vou deixar algumas imagens aqui de inspirações para vocês, que tem uma infinidade de modelos que a gente pode trabalhar com esses squares, inclusive com squares trocando as cores, ou cada quadradinho você fazer de uma cor e fazer uma combinação ali de paleta de cores que fique harmônico e bonito para sua peça. Então, vamos supor que a gente está fazendo um orçamento de uma cliente que pediu uma saia. Uma saia que vai ser de 40 centímetros de altura por 50 centímetros de largura. Se um quadradinho é 10 por 10, então eu vou precisar aqui de 5 quadradinhos. E para a altura da saia eu vou precisar de 4 quadradinhos. Só para fazer a frente da saia vão ser 20 quadradinhos. Só para frente, mais 20 para a parte de trás. Ou seja, a saia vai ter um total de 40 unidades de quadradinho. 40 unidades. Eu demorei 12 minutos para fazer uma unidade, então eu vou fazer isso daqui vezes 40. 12 minutos vezes 40. Vão ser 480 minutos. Lá está em minutos. Como é que eu vou saber a hora? Aí você vai fazer os minutos dividido por 60. Porque cada hora tem 60 minutos. Então vão ser 8 horas. 8 horas para fazer os squares dessa saia. Fora que você vai ter um tempinho aqui a mais para poder fazer o cós da saia, a barra, colocar algum detalhe. Então, você pode colocar que essa saia vai levar em média de 8 a 10 horas para a finalização total. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Você já sabe aqui. Agora, quantas horas você vai trabalhar para poder fazer uma saia toda em square? Lá, e se a saia não fosse em square, como é que eu ia calcular? Da mesma forma, gente, eu preferi dar o exemplo do quadradinho, porque aqui vocês vão conseguir entender como essa amostra vai entrar aqui. Por exemplo, se isso fosse uma amostra toda de ponto alto, você tivesse feito um quadradinho todo em ponto alto, de 10 por 10, e fosse esse mesmo exemplo da saia, 40 por 50, você demorou 12 minutos para poder fazer uma área
Porque isso daqui é uma área de metro quadrado, no caso de centímetros quadrados. Para fazer essa área, você demorou 12 minutos. Quanto você demoraria para fazer essa área total? Tá entendendo? Aquela matemáticazinha de multiplicar mesmo. Se para essa areazinha eu demorei 12 minutos, quanto eu demoraria para fazer essa área total aqui de 40 por 50? Então a gente multiplica ou faz aquela regrinha de 3. Mas assim, ficou mais, eu acredito que tenha ficado mais fácil de vocês conseguirem visualizar como essa simples amostra aqui vai se multiplicar e virar uma peça inteira. Tá, aqui a gente já sabe o tempo de produção. Caso você também já queira estipular o tanto que você irá gastar de material, eu já deixei uma colazinha aqui do lado para poder me ajudar, ser mais rápida para vocês. Uma amostra de 10 centímetros, ali tinha dado 8 gramas, não foi? Não, 9 gramas, perdão. Vou aproximar aqui para 10 gramas. 10 gramas para poder facilitar aqui o cálculo. Um novelo vem com 200 gramas. Aí a gente vai ter que fazer, deixa eu até dar um zoom aqui. A gente vai ter que fazer aquela regrinha de 3. Se 200 gramas eu comprei por R$19,50, tá aparecendo ali? Não, não estava aparecendo, desculpa, gente. Vamos fazer essa regrinha de 3, deixa eu centralizar melhor aqui para vocês. Se 200 gramas, que é o valor total de gramas do novelo, eu comprei por R$19,50, quanto que eu gastei para poder produzir 10 gramas? Né? Então, aqui 10 gramas foi quanto? Eu vou chamar isso aqui de X. E aí, eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu chamo de regra de 3, gente. Eu não sei como é que vocês chamam essa continha. Eu uso ela para várias coisas. Vou fazer X é igual a 19,50 vezes 10. E eu já passo ele aqui dividido por 200. Se você quiser fazer passo a passo, vai ficar 200 gramas. Não, 200x é igual a 19 vezes 50. Vai dar o resultado. Depois vai ficar x é igual a esse resultado dividido por 200. Então eu já faço aqui direto. Aí a gente vem aqui com a ajuda da calculadora. Minha calculadorazinha antiga pra caramba. 19,50 vezes 10. Vai dar 195. Dividido por 200. É igual a 0,97. 200 gramas me custou R$19,50. 10 gramas vai me custar 0,97. Aí eu não vou ficar multiplicando tudo 0,97, porque de todo jeito lá na frente a gente vai acabar aproximando. Então, vamos aproximar logo esse valor para R$1 de custo por cada quadradinho. A gente fez aqui atrás que essa saia vai ter que fazer 20 quadradinhos para frente e 20 quadradinhos para a parte das costas. Então, vão ser 40 unidades. 40 unidades, não é mesmo? Se uma unidade custa R$1, então para fazer toda a saia a gente vai gastar R$40 em material. Porque cada quadradinho vai ter o custo de R$1. Lembrando que esse valor de R$40 de material seria apenas para os squares, que são cada quadradinho da saia. Considerando que você também vai fazer acabamento de barra e cós, eu acredito que você possa acrescentar de 10 a R$20, a depender de qual linha você está utilizando ali para a produção da sua saia. Mas vamos colocar aqui R$15, já considerando também a correntinha do cós, alguma miçangazinha de acabamento ali. Então, mais R$15 de material para cós e barra. Ok, gente? Então, no total, em material para essa saia, a gente gastou R$55 de material. Material, eu já sei o custo do meu material e eu já sei que eu vou demorar 8 horas para produzir essa saia. Ou 10 horas, de 8 a 10 horas para produzir essa saia.
Agora vamos calcular o nosso valor por hora. Aqui eu irei considerar o valor de um salário mínimo, tá, gente? Mas você pode fazer assim: salário desejado, horas que você quer trabalhar por dia e quantos dias por semana. Tudo isso você deve se perguntar antes de calcular sua hora de trabalho. Vamos considerar aqui que seria um salário mínimo. O salário mínimo atual, até a hora que eu olhei ali e pesquisei, está de R$ 1.518. Se você estiver totalmente trabalhando em casa e tiver 8 horas disponíveis e você quer dedicar 8 horas por dia para o seu trabalho, você coloca aqui: eu quero trabalhar 8 horas. E quantos dias por semana? Quero trabalhar de segunda a sexta e quero deixar o sábado e domingo para poder descansar. Então, 5 dias. Ao total, você vai trabalhar 40 horas por semana. Isso dá um total de 200 horas por mês. Então, qual o valor de uma hora sua trabalhada? Se esse salário é o valor que você quer ganhar por mês, você tem que pegar esse valor total do mês e dividir pela quantidade de horas. Então, a gente volta aqui novamente para a calculadora e faz 1.518 dividido por 200. Dividido por 200. A sua hora trabalhada. Ai, gente, eu tô tentando deixar. Desculpa que eu sou bem. Eu escrevo de lado, eu escrevo com uma página assim, então tá ficando bem torto. Me desculpa aí, gente. Acho que os próximos eu vou fazer um slide no computador pra facilitar pra vocês. Então, a sua hora de trabalho é igual a R$ 7,00. Eu vou colocar 60 centavos. Eu não gosto de trabalhar com esse número quebrado assim. Sua hora de trabalho é R$ 7,60. Você já sabe quantas horas você vai trabalhar para fazer essa saia. Então, você vai fazer 7,60 vezes a quantidade de horas que você vai trabalhar. 7,60 vezes 10. 76. 76 é o valor mínimo que você deve cobrar da sua hora de trabalho na produção dessa saia. Porque que a gente está considerando que 10 horas vai ser o suficiente, né? Que a gente calculou só os squares. Mas tem toda a parte de arremate, acabamento, e que isso geralmente demora. Então, aqui é o valor mínimo que você irá cobrar. Agora, você precisa saber também a sua porcentagem de lucro, quanto você quer colocar em porcentagem de lucro. A porcentagem de lucro, gente, é um valor que você deve sempre aplicar no seu cálculo de preço, porque com lucro é o que você vai deixar ali sempre guardadinho, para quando você precisar fazer algum investimento na sua loja, seja comprar material novo, investir numa agulha, numa luz, no microfone, caso você faça criações de conteúdo, com aquele valor ali de lucro que você vai utilizar para poder comprar esses materiais. Porque R$ 76,00 é o seu salário, equivalente ao seu salário. E R$ 55,00 vai ser o valor do material. Então, se você não colocar uma porcentagem de lucro em cima desse valor, você vai acabar tirando do seu salário para poder gastar com coisas da loja. Então, você precisa ter uma porcentagem ali para ser o seu lucro e guardar para ser futuros investimentos que você precisa vir a fazer. Então, vamos continuar lá. Você vai somar 76 mais 55. 131. Isso daqui é a sua hora mais material. Aí, como eu calculo a porcentagem de lucro? Vamos supor que você queira 15% de lucro em cima da sua peça.
Aí você vai fazer assim, nessa calculadora simples mesmo já tem. Você faz o valor da sua hora mais o valor do material, soma eles, deu 131. Aí você pega esse 131 mais 15%. E na calculadora você não vai colocar esse mais 15%. Você vai fazer 131, já tá aqui, né? Você multiplica. Multiplica por 15%. Deu 19,65. Na verdade, eu vou colocar até aqui um xzinho para vocês não confundirem. É multiplicação. A gente espera que não tenha ficado muito bagunçado. Deu 19,65. O que eu faço com esse preço, Laiane? Esse é o seu lucro, mulher, teu lucro. O seu lucro precisa estar dentro do preço que você vai mostrar para o cliente. Então, você pega esse valor de hora e material, soma com o valor do lucro. Por isso que eu tinha colocado aqui primeiro mais, tá, gente? Mas primeiro tive que mostrar para vocês como calcular o lucro. Soma com o valor do teu lucro, 19,65, mais 131, vai dar 150,65. 150,65. Esse é o teu preço final dessa saia. Deixa eu até dar um zoom aqui. 131 com 19,65. Deu esse valor. Lai, esse daqui ainda vai ser o meu preço final? Depende. Se para você 150,65 aqui for o suficiente, ok. Só que tem uma questão muito importante. Que às vezes a gente acaba achando que deve cobrar apenas o material relacionado à linha. Mas a gente não entrega o produto para o cliente assim, sem nada, né? Normalmente a gente tem um custo com embalagem. Não tem? Um custo com embalagem? Quanto te custa a embalagem que você entrega para o cliente? Você entrega ela numa sacolinha de papel? Uma sacolinha personalizada? Tem cheirinho? Algum perfuminho específico? Tem algum mimo que você coloca na sua embalagem, como um docinho? Você coloca o seu produto enrolado no papel seda? Ou coloca algum adesivo? Se você tiver esses tipos de gastos aqui com embalagem, você precisa colocar. Por exemplo, você investiu R$ 20 em 15 unidades de sacola. Aí você faz assim, 20 dividido por 15, para saber o valor individual. Uma sacola sua é R$ 1,33. Você pode fazer R$ 1,30 se preferir. Ah, eu comprei um cheirinho, mas como é que eu vou cobrar um cheirinho? Coloca pelo menos 10 centavos, 20 centavos, porque com cheirinho você vai conseguir espirrar em várias sacolas. Ah, e eu coloco um docinho. Quanto é que foi esse docinho? É um bombonzinho? 30 centavos? Aí você faz 1,30 da sacola mais 0,2, que é 20 centavos, do docinho, mais 0,15 centavos para o perfume. Ah, eu também uso papel seda. Faz o mesmo cálculo aqui da sacola. Vamos supor que seja 30 centavos a unidade do papel seda, mais 0,30. Você tem um gasto de R$ 1,95 com material de embalagem. Então, entra aqui também. 150 mais 1,95 da tua embalagem. Se para uma embalagem de correios você utiliza caixa e não sacola, vai mudar o valor da embalagem, então você altera aqui também. E assim, sucessivamente, a gente trocou o tipo de embalagem, colocou um mimo, ou tirou esse mimo e preferiu deixar só o produto. Aí sempre você vai ajustando esse valor da sua embalagem. Eu, quando comecei, por exemplo, eu usava um sacolinha transparente e fazia um lacinho com fita de cetim. Era bem simples, bem barata, mas ficava bonito para poder entregar para o cliente. Então, voltando aqui, o preço final. Opa, tinha colocado errado aqui, gente. Perdão. 150,65
mais R$ 1,95. Dá o zoom de novo, que minha letra já é ruim, tá torto. Vocês ainda vendo de longe, né? 1,95 mais 150,65. 152,60. Esse daqui é o valor que você deve cobrar na sua saia. Porque não é o preço final, é um valor investido ali, é o seu tempo de trabalho. É um produto exclusivo, personalizado para aquele cliente, feito sob medida, com as cores que ele escolheu. Então, assim, não tenha medo de cobrar R$ 152,60 na saia. Se você quiser, você ainda aumenta. Eu amo fazer isso, gente, porque muitas clientes, ó, uma dica extra aí. Muitas clientes sempre perguntam: a vista tem desconto? Tem sim. A gente pode fazer até por 155. Alguém pediu desconto, você pode baixar para 150. 150 vai perder R$ 2,60. R$ 2,60 talvez vai estar dentro desse lucro que você vai diminuir um pouquinho. Por exemplo, se você tivesse calculado aqui com 12% ou 10% de lucro, ficaria um valor mais aproximado com esse. Então, ainda assim, você vai ter lucro. E dando esse desconto para o cliente, ele vai se sentir especial, vai sentir, nossa, ela deu um desconto para mim, que legal isso. Então, você oferece esse valor e, de repente, se o cliente pedir algum desconto, você pode chegar num acordo com ele desse valor aqui. Assim, os dois ficam felizes e você está dentro dessa média aqui de preço, sem desvalorizar sua hora de trabalho e sem perder no valor de material investido na produção daquela peça. Eu espero muito que vocês tenham entendido a bagunça dos meus cálculos ali, minha letra meio confusa de entender qualquer coisa. Vocês pausam o vídeo, coloca para ficar mais lento e tentem reproduzir esses cálculos aí na sua casa. Coloque qual salário que você pretende ganhar. Por exemplo, se você já trabalha como CLT, já tem o seu salário fixo e deseja ter só uma renda extra com crochê, em vez de você calcular com 1.518, calcula, por exemplo, com 300, R$ 500, a meta que você deseja ter como renda extra. E aí, segue a mesma coisa. Qual o seu salário desejado, ou qual a sua renda extra desejada? Quantas horas você quer trabalhar na semana? Ali eu coloquei 8 horas por dia, que daria 40 horas semanais. Porém, se você não tivesse tempo, eu só tenho 2 horas por dia para trabalhar com crochê. Então você coloca 2 horas por dia, trabalhando 5 dias por semana. Não, eu quero trabalhar sábado e domingo também. Coloca lá, 2 horas por dia, de segunda a domingo. Então é só você substituir os números e os valores e você vai conseguir encontrar a sua hora de trabalho dentro do que se encaixa melhor na sua rotina. E dicas boas como essa, a fórmula já toda prontinha, só para você adequar, está lá no meu e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Lá eu explico tudo bem detalhado para vocês sobre o valor da sua hora trabalhada, como você deve calcular o material, os gastos que devem ser inclusos ali para você conseguir um preço final. Tudo isso tem no meu e-book, além de explicar também como você valorizar o seu crochê e dicas bônus muito boas de estratégias de venda. Não perca essa oportunidade, já garanto um e-book para você também. Eu sei que às vezes é chato, mas a matemática é muito importante no crochê, tanto para você conseguir calcular corretamente o seu preço de trabalho e também na hora de você entender quanto tempo você vai demorar ali na produção daquela peça. Como eu dei o exemplo dos quadradinhos da saia, né? Eu mostrei para vocês ali a área trabalhada e quanto seria para poder fazer aquela área total. Então, tudo isso vai envolver matemática. Às vezes parece difícil, complicado, mas com calculadora, uma caneta e um papel na mão, a gente faz ali e dá tudo certo. Deixa um like caso esse vídeo tenha ajudado vocês. E eu espero muito que tenha ajudado. Porque antes de eu começar a fazer os cálculos dessa forma para poder precificar, eu tinha muito prejuízo. Depois que eu comecei a calcular corretamente o gasto de materiais, a incluir a minha porcentagem de lucro, o gasto com a embalagem, foi que eu consegui começar a crescer dentro do crochê. Se esse vídeo foi útil para você, já se inscreve aqui no canal, que toda semana eu vou publicar alguma coisa relacionada à precificação e valorização do trabalho artesanal ou alguma receitinha e tutorial de passo a passo de peças de crochê. Aqui também para dar um tchau para vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.